E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como combinado eu voltei aqui para falar sobre os novos capítulos de Jinx, né, a nova comic lançada pela Minhwa, autora de BJ Alex, e a gente já tem alguns comentários sobre esses novos capítulos, sobre essa nova comic na internet. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas antes da gente continuar esse vídeo, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Primeiro de tudo, deixa o like no vídeo porque ajuda bastante o canal e a divulgar esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutunu no Twitter, no Instagram e no TikTok. Bom, primeiro de tudo, a gente foi pego de surpresa porque de repente o Ledinha, a plataforma, né, que tá lançando simultaneamente Jinx em inglês, espanhol e coreano, ele decidiu liberar aí do nada novos 5 capítulos. A gente achou que a coisa ia ser lenta, ia ser proporcional, e de repente a gente tem 5 novos capítulos que introduzem muito bem a história. Nesse vídeo eu vou falar sobre os capítulos 2 e 3, porque eu não quero me prolongar demais. Então ainda deve sair 2 vídeos de Jinx em breve. Eu vou tentar antes dos próximos capítulos, pra gente poder continuar comentando a história, mas tudo depende também um pouco do retorno de vocês. Comentários que eu vi na internet sobre a obra: nossa, meu Deus, mais uma obra tóxica. Nossa, olha só esse cheirão de Chernobyl, olha esse Mano, eu acho que desde a proposta inicial do primeiro capítulo já dava pra ter uma ideia disso. É o mesmo que aconteceu em BJ Alex, né? No final das contas, o Ji-won, o Alex, ele teve um desenvolvimento bem da hora e existe essa proposta, esse possível desenvolvimento meio clichê, meio óbvio aqui, mas algumas pessoas estavam se surpreendendo com esses novos capítulos por eles parecerem muito problemáticos, mas sinceramente você só precisa ler o primeiro capítulo para entender que a obra ia partir do pressuposto de uma grande bomba. E mais um comentário que eu preciso fazer: a galera tá se decepcionando porque tá achando tudo muito clichê, no mesmo padrão. Mano, é isso que eu tô dizendo. Vocês leram o primeiro capítulo e não esperavam algo realmente muito inovador? Eu acho que a parada mais diferente que tem na história é o fato de ser um boxeador e um fisioterapeuta, porque tirando isso, o homem muito rico e o muito pobre é totalmente clichê. O homem que precisa de sexo para realizar algo importante que ele tá disposto a pagar por isso também não é nada de inovador. A maneira como a gente tem um homem que vê o sexo como uma grande necessidade e lida com isso de maneira tóxica, enquanto o outro vê aquilo como algo muito problemático e se sente como vítima dessa toxicidade, também não tem nada de inovador. Eu espero sinceramente que ela desenvolva algo muito legal daqui pra frente, porque é tudo muito bonito, mas eu não espero nada muito longe do normal, assim. Tinha um hype muito grande por ser obra da Minhwa, mas eu acho que a gente não tem por que esperar nada de gigantesco, nada de brilhante vindo dali. Dito tudo isso, eu ainda preciso falar que eu gostei dos primeiros capítulos, tá? A obra conseguiu me prender, conseguiu chamar a minha atenção, talvez pelos aspectos visuais e por ela ser muito horny de maneira geral, mas ela conseguiu me prender nos primeiros capítulos, sim. Bom, depois de receber uma oferta estratosférica, o Kim Dan foi até o apartamento do Jae-kyun para fazer supostamente uma sessão de fisioterapia antes da luta que ele teria no dia seguinte, mas chegando lá ele se depara com a briga do Jae-kyun com outro homem que tá, tipo, se vestindo, assim. A briga tá bem aflorada, né? Os nervos gritando, enquanto o Jae-kyun expulsa o homem, que pede pra ficar e faz algumas insinuações sexuais pra cima dele, o que pega o Kim Dan de surpresa, tipo, nossa, o Jae-kyun então ele gosta de homens. E este outro homem, esse outro rapaz, fica pressionando, querendo ficar, não tá entendendo porque tá sendo mandado embora de repente, e o Jae-kyun continua expulsando ele, não dá a menor confiança para as investidas dele e, claro, distrata ele de maneira super estúpida. O Kim Dan acaba sem querer assistindo parte da briga até que ele é descoberto ali, e quando esse homem tá prestes a ir embora, porque já percebeu que ele meio que foi trocado, ele ainda deseja que o Jae-kyun perca a luta de amanhã, e isso torna o Jae-kyun um homem completamente violento nesse momento.
violento. Ele já estava sendo estúpido e agressivo, mas a maneira violenta como ele trata o rapaz nessa hora é tipo assim, realmente impactante. E ele vai falar pro cara, olha, tu sabe como isso é importante pra mim, tu sabe qual é a minha interação entre sexo e luta, e ele diz que se ele acabar perdendo a luta de amanhã, a culpa vai ser desse cara e que ele vai atrás dele, vai encontrar e matar ele. Posso dizer pra vocês que eu gostei da maneira como a Minhwa criou um personagem violento dessa forma. Como eu disse, espero que exista um desenvolvimento pra ele, pra gente lidar com ele num futuro mais distante, mas eu gosto da maneira como ela cria esse personagem violento, porque o Ji-won, ele sempre foi problemático em diversos aspectos, mas ver como ela consegue transcrever no papel toda a violência que ele tá propondo ali, né? Da maneira como o Jae-kyung parece sentir que tem muito poder nas mãos, tanto por ser um lutador, por ser muito forte, quanto pelo dinheiro que ele tem, como ele exerce esse domínio sobre as outras pessoas de maneira violenta. Tá ilustrado, narrado de maneira muito intensa nesses quadros, e isso me chamou muita atenção. O Jae-kyung joga um monte de dinheiro no cara e manda ele ir embora e chama o Kim-dan pro quarto, então. O quarto tá uma zona, sério, tem camisinha e lubrificante espalhado por todo lado. Aquilo chama a atenção do Kim-dan, mas ele, como profissional que decide disfarçar um pouco, né, lida com aquilo, isso aí, beleza, pelo jeito o negócio tava bom, mas ele decide então só focar, fazer o trabalho dele como ele já tinha decidido. Ele vai, pega a grana e vai embora. O Jae-kyung parece bem entediado com a sessão e então ele vai de repente perguntar pro Kim-dan o que ele acha disso, de trazer um homem pra casa e pagar pra ter sexo com ele de repente. O Kim-dan fica bem desconfortável com aquela conversa e ele explica, o Jae-kyung explica que ele tem uma superstição, que ele precisa, na noite anterior a uma luta dele, fazer sexo com alguém, seja lá quem for, e ele precisa fazer isso e que se ele fizer isso, ele vai ganhar o torneio sempre. O Kim-dan continua sem entender muito porque que ele tá contando isso, mas então ele finalmente explica, tipo, tu não acha que eu te ofereci essa grana toda e te chamei aqui a essa hora pra fazer uma sessão de fisioterapia, né? Quando ele oferece, então, pro Kim-dan muito dinheiro pra fazer sexo, o Kim-dan fica desesperado na hora. Ele acha aquilo um absurdo, ele diz, olha, eu vim aqui fazer o meu trabalho, eu vou fingir que nem ouvi, só que, claro, o Jae-kyung fica puto nessa hora, ele vai dizer, cara, eu não tô nem aí pra fisioterapia, se tu não tá afim, tu pode ir embora, então, eu não quero. A questão é que, a partir desse momento, o Kim-dan coloca na balança várias coisas relevantes para ele decidir isso. Ele ainda é um rapaz virgem, né, lindinho desse jeito, que é uma dó, mas é virgem. Ele nunca fez sexo nem com mulher, nem com homem, né, ele não tinha noção da possível sexualidade dele até esse momento, né, é uma coisa que ele sempre achou que era heterossexual. Tem muito dinheiro envolvido e ele tem muitas dívidas, ele tem a avó no hospital, ele não tá conseguindo pagar todas essas dívidas, lidar com esses problemas no trabalho convencional, e essas coisas começam a pesar para ele. O valor do dinheiro, o peso de toda essa grana e a importância que ela poderia ter na vida dele começa a pesar muito mais do que a repulsa que ele criou ao sexo, inclusive por causa do assédio que ele sofreu no trabalho antigo. Quando o Jae-kyung já tá buscando uma nova solução, provavelmente ligando para um outro cara para tentar lidar com isso, o Kim-dan chama ele e diz que vai aceitar a proposta. Ele pede que ele prometa que vai cumprir a parte dele e dar a grana. E de repente as expressões de frustração, né, e de atenção do Jae-kyung passam para uma atenção, para uma expressão de sucesso e de prazer imediato quando ele vê a expressão do Kim-dan desesperado por aquilo, aceitando aquela proposta. Então, depois do rapaz aceitar a proposta, a primeira pergunta do Kim-dan é se ele já fez isso com um homem. Mas mal sabia ele que o Kim-dan nunca fez isso com ninguém. Só que ele acha que tem que mentir, porque ele tem medo do Jae-kyung acabar desistindo se ele falar que não.
Então ele diz que sim, que tem experiência, e o Jae-kyun vai dizer, tá, então eu não preciso ser gentil, né? Meu Deus, isso é desesperador pro rapaz, que antes que a coisa comece, inventa uma desculpa pra poder ir tomar um banho antes de qualquer coisa. O Kim-dan tá completamente desesperado. Tudo que ele quer é conseguir adiar conseguir adiar o momento em que ele vai ter que lidar com isso. O Kim-dan fica completamente pensativo lá no chuveiro, né, enquanto toma um banho, enquanto fica lá, sei lá, vegetando embaixo da água, e ele tá muito inseguro se ele vai conseguir fazer isso, porque sempre que ele pensa em sexo vem lembranças do assédio que ele sofreu no trabalho antigo, mas agora ele tá meio que se sentindo em um beco sem saída, porque depois que ele viu o Jae-kyun brigando com o rapaz antes, ele sente que se ele de repente não aceitar mais essa proposta, se ele desistir no meio, ele pode apanhar. Além dele precisar muito do dinheiro, o que colocou ele nessa situação, ele tem medo de que se ele desiste repentinamente, ele pode acabar apanhando. A questão é que ele se perdeu nos pensamentos e faz 1 hora que ele já tá lá esperando. Então o Jae-kyun invade o banheiro e diz, cara, já faz 1 hora, vamos lá. E puxa ele de volta pro quarto. Claro que, como todo bom BL, assim que o Kim-dan vê o tamanho do negócio, ele se desespera. Ele começa, inclusive, a se debater, né? Ele se sente muito inseguro, com medo de se machucar naquilo ali, né? Porque, teoricamente, o membro do Jae-kyun é enorme. E claro que as expressões impacientes do Jae-kyun deixam o Kim-dan ainda mais assustado nessa situação. Mas ele não tá preparado para lidar com aquilo, e ele fala, né? Ele pede, cara, pera, eu vou me machucar se tu fizer isso. Olha o tamanho disso aí. O Jae-kyun então se acalma, se conforma e diz, beleza, então te prepara aí, eu vou esperar, mas te apressa. O Jae-kyun só vai dizer pra ele, mano, se tu não quer fazer nem isso, então vai embora que eu já tô perdendo toda a minha paciência, assim, ela tá quase se esgotando. Só que o Kim-dan, ele aceita a responsabilidade, afinal de contas ele quer a grana e ele fez esse acordo, então ele pega o lubrificante e começa a se preparar, né? Mas ele se sente muito constrangido, muito desconfortável fazendo aquilo, até porque ele nem sabe direito o que ele tá fazendo. O Jae-kyun perde a paciência mais uma vez e ele toma a frente naquilo e ele ajuda o Kim-dan a se preparar. E aí a gente acompanha o Kim-dan tendo mistos de sensações nesse momento, porque enquanto ele tá super desconfortável e ele não quer continuar aquilo ali, né, ele acaba tendo algumas sensações muito boas quando o Jae-kyun começa a tocar o corpo dele daquela forma. Então ele sente que ele tá pronto e ele ainda não entende o que foi aquela sensação boa que ele teve naquele momento, mas ele sente que tá pronto e só quer acabar com aquilo de uma vez, então diz pro Jae-kyun poder fazer o resto ali. Só que quando o Jae-kyun tá finalmente prestes a começar, ele mais uma vez perde a confiança na situação, ele mais uma vez tenta impedir, né, tenta segurar, impedir o Jae-kyun de continuar, só que dessa vez o Jae-kyun perdeu completamente a paciência e ele vai falar, cara, agora tu sossega ou eu vou partir tua cabeça ao meio, porque a coisa acabou de começar. E é dessa forma que acaba o 3º capítulo de Jinx. Eu devo em breve vir falar dos outros capítulos, tá? Vamos ver como é que vai ser a repercussão desse vídeo, se vocês vão gostar. Então, se vocês quiserem, eu continuo falando de Jinx aqui no canal. Assim, de maneira geral, eu acho que esse começo violento e tóxico da relação não foge muito ao que a gente teve em BJ Alex, por exemplo. E eu tenho muita curiosidade em saber o que a autora vai fazer com isso. Porque eu, particularmente, gosto muito do desenvolvimento de BJ Alex. Eu acho que a evolução e a mudança no Ji-won durante aquela obra, ela é muito clara e ela é muito natural e muito honesta narrativamente. Então eu tenho muita curiosidade de ver se ela consegue fazer algo parecido em Jinx, que tem esse começo tão violento, né, tão agressivo, e eu tenho muita curiosidade. Se eu vou continuar falando ou não dessa obra no canal, depende um pouco da repercussão dos vídeos, do que vocês estão achando, mas eu devo continuar lendo ela para ver o que ela consegue fazer com essa obra, o que ela vai entregar do Jae-kyun mais pra frente, ou se no final vai ser só uma obra cheia de desculpa pra muito porn. Não esquece o like e o comentário pra gente continuar conversando. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!